Quando um filhote de baleia apareceu sozinho no meio do oceano, cercado por predadores, tudo indicava que seria apenas mais um momento brutal da natureza. Mas no instante em que o círculo começou a se fechar, algo inesperado surgiu das profundezas, e ninguém a bordo estava preparado para aquilo. O mar parecia tranquilo demais para o que estava prestes a acontecer. Primeiro veio o silêncio estranho. Depois, um jato de água curto e irregular rompeu a superfície. Um filhote de baleia surgiu girando lentamente, como se procurasse algo que não conseguia encontrar. Seus movimentos eram incertos, quase frágeis, e cada respiração parecia mais urgente que a anterior. A poucos metros dali, a água escureceu. Uma nadadeira negra rasgou o azul. Depois outra e outra. O círculo se formava. O pequeno tentou nadar mais rápido, mas não tinha força suficiente. Seu corpo ainda carregava a descoordenação de quem deveria estar protegido ao lado da mãe, aprendendo a viver, não lutando para sobreviver. Seus chamados ecoaram, curtos e agudos, desaparecendo no vento salgado. No convés do navio de pesquisa, ninguém falou por alguns segundos. A bióloga responsável, Marina, apertou os dedos contra o binóculo, tentando confirmar o que já sabia. A ausência de um adulto por perto só podia significar uma coisa. Aquele filhote estava sozinho havia tempo demais. Ele não devia estar aqui sozinho, murmurou um dos pesquisadores. O animal girou novamente, como se esperasse que a próxima onda trouxesse a resposta que procurava. Não trouxe. Só trouxe as sombras mais próximas. As orcas ainda não atacavam. Observavam, calculavam, sabiam que a resistência seria curta. O filhote soltou outro chamado, mais fraco. Não era apenas um pedido de ajuda, era um som carregado de espera, como se parte dele ainda acreditasse que alguém viria. Mas ninguém veio. E ali, sob o céu aberto e indiferente, a história daquele pequeno parecia já escrita. Horas antes, porém, nada indicava que o dia terminaria assim. Naquela manhã, o encontro parecera apenas mais um registro incomum para a equipe. O navio havia saído para monitorar rotas migratórias quando um dos técnicos apontou para um sopro distante. O animal surgiu pequeno demais para estar sozinho, movendo-se em círculos largos, como se tentasse reencontrar um caminho já perdido. Marina pediu que reduzissem a velocidade do motor, aproximando-se o suficiente para observar, mas não para interferir. O filhote parecia recente demais no mundo para compreender o que estava acontecendo. Sua pele ainda trazia marcas claras do nascimento, e o ritmo irregular das respirações sugeria cansaço acumulado. Sem a presença da mãe, ele não teria apenas dificuldade para se alimentar, teria dificuldade para saber para onde ir. Talvez tenha se separado durante a migração, sugeriu Paulo, anotando observações. Ou uma tempestade, respondeu Marina sem convicção. A hipótese mais simples era sempre a mais dura. No oceano, separação muitas vezes significava perda definitiva. Durante horas, a equipe manteve distância, registrando cada mergulho, cada mudança de direção. Em alguns momentos, o filhote parecia seguir um rumo decidido, mas logo desacelerava, como se percebesse que estava apenas avançando em vazio. Não havia canto familiar, nenhuma sombra protetora abaixo dele, apenas água infinita. Com o tempo, o comportamento começou a mudar. O pequeno passou a economizar movimentos, nadando mais rente à superfície. A energia diminuía visivelmente. Marina conhecia aquele padrão. Era o tipo de exaustão que antecede o colapso. Filhotes dependem de contato constante, de orientação, de alimento frequente. Sozinho, ele estava queimando as reservas que nem deveria ter usado ainda. O vento aumentou levemente, trazendo ondas mais irregulares. Cada subida do filhote exigia esforço maior. Em certo momento, ele deixou escapar um som longo, diferente dos chamados anteriores. Não parecia apenas busca, mas também desconforto.
Era o som de um animal que começava a perceber que o mundo não estava respondendo. Foi então que Marina notou outro detalhe. Peixes menores dispersaram-se subitamente próximos ao casco do navio. Um movimento rápido, coletivo, típico de quando algo maior se aproxima por baixo. Marina baixou o binóculo, observando a superfície com atenção. Nada visível ainda, apenas uma alteração sutil na textura da água. Fiquem atentos ao entorno, disse agora mais séria. O filhote continuava nadando, alheio ao que se formava abaixo dele. Tentou mergulhar por alguns segundos, mas voltou rápido demais, sem fôlego suficiente para permanecer submerso. O oceano, que até então parecia apenas vasto, começava a revelar outra face, a de um território onde fraqueza não passa despercebida. Marina sentiu um aperto no peito ao compreender o que aquilo significava. Não era apenas um filhote perdido. Era um sinal visível para qualquer predador nas proximidades. Um convite involuntário. E como se o próprio mar respondesse a esse chamado silencioso, a superfície finalmente se rompeu. A primeira nadadeira apareceu tão perto que ninguém no convés precisou de binóculos. Um corte escuro deslizou pela água, firme, preciso. Em seguida veio outro, mais distante, e logo um terceiro. As formas se moviam com uma coordenação silenciosa, como se obedecessem a um ritmo invisível. Orcas, disse Paulo quase num sussurro. O filhote percebeu antes deles. Seu corpo inteiro tensionou e ele mudou de direção abruptamente, batendo a cauda com força desajeitada. A tentativa de fuga só revelou ainda mais sua fraqueza. Cada movimento parecia custar o dobro do esforço necessário. As orcas não se precipitaram. Mantiveram distância calculada, descrevendo círculos largos, estreitando-os aos poucos. Era uma estratégia antiga: cansar, isolar, testar limites. O pequeno tentou mergulhar novamente, mas retornou rápido, respirando com dificuldade. Um dos predadores avançou mais perto, criando uma onda que o fez girar involuntariamente. Outro surgiu do lado oposto, bloqueando o caminho. No navio, ninguém ousava falar alto. O motor permanecia em marcha lenta, como se qualquer ruído pudesse piorar o inevitável. Marina observava a cena com um peso crescente. Intervir ali significaria romper protocolos científicos e talvez colocar todos em risco. Não intervir significava assistir. O filhote soltou um chamado mais alto desta vez. Não um canto longo, mas um som abrupto, quase rasgado. A água ao redor dele vibrava com a movimentação dos corpos maiores. Cada passagem das orcas levantava pequenas cristas de espuma, como sinais de um relógio correndo. Uma delas investiu pela lateral, não para atingir, mas para testar reação. O filhote respondeu com um giro descoordenado. Outra passou por trás, avaliando. Estavam medindo tempo, força e resistência. Eles estão esperando ele cansar, murmurou Marina. O padrão era claro demais. Mais alguns minutos, talvez menos, e a pressão constante faria o resto. A natureza raramente precisava de violência imediata quando a exaustão fazia o trabalho. Então algo mudou. A água além do círculo começou a se mover de forma diferente. Não como as passagens rápidas das orcas, mas com uma ondulação profunda, pesada. O tipo de deslocamento que vinha de algo muito maior. Uma das orcas hesitou por um instante, desviando a trajetória. Outra mergulhou mais fundo, desaparecendo por alguns segundos. "Vocês viram isso?" perguntou alguém atrás de Marina. Ninguém respondeu. Todos observavam. O filhote, exausto, reduziu ainda mais a velocidade. Sua cauda mal rompia a superfície agora. Ele parecia preso entre dois destinos, o cansaço inevitável e as sombras que o cercavam. Então, o mar estremeceu. Massas colossais surgiram à distância, avançando com uma lentidão poderosa. Não se moviam como caçadores, não seguiam o padrão das orcas. Eram imensas, silenciosamente determinadas. As orcas mudaram de posição. O círculo se abriu um pouco. O que quer que estivesse chegando não fazia parte do plano delas.
e naquele instante suspenso entre ameaça e possibilidade, a superfície finalmente se ergueu. Uma cauda gigantesca caiu sobre a água como um trovão contido. Em seguida, dorsos escuros surgiram um após o outro, riscando o mar com presença inconfundível. O oceano, antes dominado pela tensão silenciosa das orcas, passou a vibrar sob um novo tipo de força, não predatória, mas avassaladora. Jubartes. Uma delas avançou direto para o centro da cena, posicionando-se entre o filhote e o predador mais próximo. Não houve hesitação. Apenas um movimento amplo da nadadeira peitoral, forte o suficiente para empurrar uma massa inteira de água na direção das orcas. A resposta foi imediata. O círculo que antes se fechava começou a falhar. As orcas mudaram de trajetória, tentando reorganizar a formação, mas cada tentativa era interrompida por um novo avanço dos gigantes. Outra jubarte emergiu lateralmente, erguendo parte do corpo e deixando-o cair com força, criando um impacto que reverberou pelo mar como um tambor profundo. A superfície explodiu em espuma. A água tornou-se turbulenta demais para uma investida precisa. O filhote, atordoado, permaneceu quase imóvel por alguns segundos, como se não entendesse o que estava acontecendo. Então, uma das jubartes aproximou-se dele com cautela inesperada, reduzindo a velocidade até quase parar. Ela não tocou o pequeno de imediato. Apenas ficou ali, grande e silenciosa, como uma parede viva entre ele e o perigo. No navio, ninguém ousava interromper o momento. As orcas ainda estavam por perto, mas já não dominavam a cena. Tentaram uma última aproximação, mais cautelosa, mas foram recebidas por um movimento sincronizado das jubartes que avançaram juntas, bloqueando qualquer passagem. Era uma mudança de poder clara. O risco havia deixado de ser fácil. Depois de alguns minutos que pareceram muito mais longos, as nadadeiras negras começaram a desaparecer uma a uma. Primeiro as mais distantes, depois as mais próximas, até que restou apenas o mar agitado e o som pesado das respirações das jubartes. O filhote soltou um sopro irregular, quase um suspiro. A grande fêmea, ao lado dele, inclinou o corpo levemente e, com um gesto suave da cabeça, tocou-o de leve. Não foi um empurrão, mas um convite. Ela começou a nadar devagar. O pequeno hesitou, depois a seguiu. Não era fuga desordenada nem pânico. Era a direção. As outras jubartes formaram uma espécie de guarda ao redor deles, mantendo distância suficiente para não o assustar, mas próxima o bastante para impedir qualquer retorno de ameaça. Marina abaixou o binóculo lentamente, sentindo a tensão escapar do peito. Não era apenas um resgate físico que acontecia ali. Era algo mais difícil de nomear, uma mudança silenciosa no rumo daquela história. E enquanto o grupo se afastava lentamente, o oceano já não parecia o mesmo campo de risco de minutos antes. Quando o sol começou a se inclinar no horizonte, o mar respirava em ritmo mais calmo. A pequena comitiva avançava devagar, como se o próprio oceano tivesse decidido reduzir o passo. A fêmea jubarte mantinha-se próxima do filhote, guiando-o com movimentos largos e constantes, enquanto as outras permaneciam ao redor, silenciosas guardiãs daquela travessia inesperada. Do convés, a equipe observava em silêncio respeitoso. Já não havia a urgência de antes, mas sim a sensação rara de testemunhar algo que não cabia totalmente em gráficos, relatórios ou teorias. Ao longe, sopros mais altos surgiram na linha do horizonte. Silhuetas enormes começaram a se desenhar contra a luz dourada. Baleias da mesma espécie do filhote. A jubarte diminuiu a velocidade como se reconhecesse que sua parte terminava ali. O pequeno, que até então nadava colado a ela, soltou um sopro mais forte e avançou sozinho os últimos metros. As baleias azuis se aproximaram lentamente, cercando-o com cautela, depois com aceitação. A tensão dissolveu-se de vez. Por alguns instantes, a jubarte permaneceu imóvel, observando a distância. Então girou o corpo com tranquilidade e mergulhou, desaparecendo nas profundezas de onde havia vindo, sem alarde,
sem testemunhas além do mar. No navio ninguém aplaudiu. Não parecia apropriado. Alguns apenas trocaram olhares silenciosos, como quem sabe que acabou de assistir a algo que não se repete facilmente. O oceano voltou ao seu estado habitual, mas a sensação persistia. Nem todas as histórias de sobrevivência nascem da força. Algumas nascem do encontro improvável entre caminhos diferentes. E naquele dia, o mar havia mostrado que até em sua vastidão impessoal, ainda havia espaço para algo próximo de cuidado. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você.